Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Espero que sim, que estejam bem e felizes. Estamos aqui para mais um bate-papo, mais um programa, sempre trazendo pessoas especiais que têm vida com Jesus, testemunho, histórias, histórias até que eu sempre conto, né? As pessoas vão conversando aqui, vão batendo um papo e às vezes são histórias que nós não conhecemos. Às vezes talvez você até conhece a pessoa, mas não sabe de tantas histórias que elas têm, né? As vidas que as pessoas vivem no dia a dia, tá certo? Convidamos uma pessoa especial que é a Ana. Tudo bem, Ana? Como está? Olá, Fernando. Olá, pessoal, tudo bem? Estou bem, graças a Que Deus. maravilha. Para quem não conhece a Ana, quem é a Ana? Se apresente, a sua idade. Tá, vamos lá. Meu nome é Ana Vitória, tenho 22 anos, moro aqui em Sinop atualmente, venho de Guarantã do Norte, trabalho com marketing e amo Jesus. Ah, que maravilha. E a grande pergunta que eu sempre falo aqui é como que Jesus entrou na vida das pessoas. Então, na vida da Ana, em que momento Jesus apareceu? Tá, vamos lá. Desde muito nova, eu sempre falo que a minha experiência com Jesus é incrível. Quando eu era bem novinha, eu tinha algumas experiências de não sei, sentir ambientes, essas coisas. E com o passar do tempo, quando eu fui crescendo, devido a algumas ocorrências, né, eu tinha uma amiga na escola e ela era evangélica. E ela sempre me chamava para ir na igreja. Só que como eu cresci em berço católico, os Sim. meus pais, eles não eram muito da igreja evangélica, essas coisas. E aí eu nunca me interessei. Uma vez, meus pais fizeram um churrasco em casa e chamaram alguns amigos deles, todo mundo, e eles foram lá. E aí eu lembro que nesse dia foram uma filha de um amigo do meu pai, e ela chamou a gente para brincar de um tal de jogo da moeda. Criança não tem jeito. Aí chamou para brincar desse jogo da moeda, eu não sabia o que era esse jogo, e eu topei na hora, né, falei: "Vamos jogar, vamos brincar". E nós fomos pro nosso quarto, a menina tava eu, essa menina e uma outra amiga dela, uma outra amiguinha dela, e ela falou bem assim: "Olha, você tem que jogar isso e fazer assim, pedir pra entrar nesse jogo, não sei o quê". Aí eu entrei nesse jogo, a gente começou a jogar, e eu comecei a ficar muito nervosa com esse jogo, né, muito assustada, porque tudo que ela perguntava, o negócio respondia de um jeito e sim e não. E aí a menina pergunta para as moedas lá, se alguém poderia sentir que estava ali, que podia ver alguma coisa. E aí falou que sim. Aí cada uma das duas perguntou se elas poderiam ver ou poderiam sentir. E aí falou que não. E quando eu perguntei, falou que sim, na minha vez. Eu falei, ai, não acredito. Na minha vez. Quantos anos você tinha? Eu tinha 11 anos na 11 época. anos. 11 anos. Aí eu, na minha vez? E aí, conversa vai, conversa vem, a gente brincando lá, e sem besteira, maldade, né? Imagina, criança. E aí, até que eu tava conversando com elas e a gente deu risada. E no meu quarto eu tinha um guarda-roupa muito grande no quarto. E nesse guarda-roupa, quando eu olho pro espelho, assim, dando risada, que eu olho pro guarda-roupa, eu vi uma marca no espelho, muito certo, assim, era tipo 3 dedos no espelho. E aí eu assustei na hora e falei assim: gente, vocês estão vendo aquilo? E aí elas falaram meio assim: "Não, o que você tá vendo?" Eu falei: "Tem uma marca que não estava no espelho". Aí elas falaram: "Não, isso é coisa da sua cabeça". E eu levantei da cama, fui lá, tentei apagar a marca e não sumia. E aí eu já comecei a ficar nervosa e assustada. Aí meu pai, ele nunca deixou, pra entender o contexto, meu pai ele nunca deixou eu dormir fora de casa, os meus pais nunca deixaram. Então isso era uma coisa impossível na minha casa. E aí eu lembro que nesse dia a menina falou assim: "Vamos dormir na minha casa?" Eu falei meio assim: "Não, meu pai não deixa eu dormir na casa dos outros". Ela: "Não, vamos dormir lá e vai ser legal, não sei o quê". E aí eu falei meio assim: "Meu pai não vai deixar". E a menina inventou de perguntar se meu pai ia deixar. E aí falou que sim, que ia deixar. Liberou você. O jogo, né? Falou Aham. que ia deixar. E aí a gente muito eufórica, falamos assim: "Vamos ver se ele vai deixar mesmo", e saímos correndo pra lá. E pedi pro meu pai. Na hora que a gente pediu pro meu pai se ele iria deixar, e ele deixou, ele falou que sim na hora. Fiquei chocada. Que é isso? Como assim? Meu pai deixou, vou dormir fora de casa. Com 11 Com anos. 11 anos. E aí, a menina, no decorrer do jogo, ela tinha falado que a gente não podia sair do jogo sem pedir pra sair, porque com quem a gente estava conversando ali ficava acompanhando a gente. Ixi. Nessa altura do campeonato, a gente tinha saído já, ninguém tinha pedido pra sair e ficou. E eu fui dormir na casa dessa menina, da minha amiguinha,
e a gente passou a noite, mas eu tive uma noite muito perturbadora. Fiquei a noite inteira virando para um lado para o outro, muito mal, sentindo assim como se algo estivesse me apertando. E acordei de manhã, aí eu passei o dia inteiro lá na casa dela. E de manhã cedo a mãe dela falou que precisava ir na rua resolver algumas coisas. E a gente ia ficar lá. E aí ela trancou a gente dentro de casa. Vocês não Trancou no saírem? portão pra gente não sair. E nós ficamos lá e a menina fala pra mim bem assim, vamos jogar de novo? Aí eu tive a brilhante ideia de quê? De falar que sim, vamos jogar de novo. E aí foi assim, eu joguei a moeda, Fernando, na hora que eu joguei, as portas da casa todas fecharam, na hora, assim, bateram tudo, aí eu falei assim, eu não quero mais brincar disso, não quero mais jogar isso, não vou mais brincar. E aí fiquei assustada, com medo, mas também não estava entendendo o que estava acontecendo, mas eu sentia que era alguma coisa. E aí eu lembro que passei o dia inteiro lá. À noite, os meus pais, eles fizeram uma outra janta, daí na casa deles, né? Fizeram um caldo lá, todo mundo reunido. E eu comecei a sentir muita falta de ar. Muita falta de ar, muita falta de ar. E parece que me apertava o meu pescoço. E depois passou o jantar, aí eu pedi de novo pra dormir lá, né? Porque criança é assim, dormir uma vez quer aproveitar sempre, daí. A Imagina. única oportunidade que tinha, queria aproveitar, passando mal. E pedi para os meus pais se eu poderia dormir novamente lá. E meus pais deixaram de eu dormir lá, né? Quando os meus pais saíram, eles moravam em uma chácara, a alguns quilômetros de Guarantã, que era a cidade onde eu morava. Quando os meus pais saíram, que eles chegaram na chácara, o pessoal já ligou de novo. Falaram, olha, a gente vai levar a Ana para o hospital, porque ela tá ficando quase roxa, não tá conseguindo respirar. E ela falou que tem alguma coisa apertando ela, e a gente tá levando ela. Vocês voltam para ir pro hospital. Olha só. E aí eu passando muito mal mesmo. E fomos pro hospital. E lá os médicos tiveram que cuidar, tomar os devidos, porque eu realmente não estava conseguindo respirar, né? Aí cuidaram, medicação e ficaram olhando tudo certinho. E aí o médico falou pra minha mãe assim, olha, a sua filha ela tá com um diagnóstico de ansiedade, como se fosse um começo de depressão. Minha mãe falou bem assim, a menina tem 11 anos, né? Não passou por nada, assim, como assim? Depressão agora. E aí o médico passou o remédio pra minha mãe, pra mim tomar, né? Passou os remédios, tudo certinho. E eu lembro que eu comecei a medicar nessa semana. Saí de lá, mas aquela semana não foi a mesma semana pra mim. Eu passei todos os dias sentindo uma opressão, algo que eu não conseguia. Ou eu falar, por exemplo, igual a gente tá aqui, eu não conseguia respirar. Ou eu falava ou eu respirava. Os dois não conseguia. Ou tomar uma água, ou comer, não dava. Bem grave mesmo. Sim. E passei aquela semana toda com aquela opressão, aquela coisa. Chegou o final de semana, nós fomos para a fazenda dos meus avós e nós levamos essa menina junto, né? A filha lá do amigo do meu pai, minha amiguinha, e nós levamos ela junto. E aí ela chegou a comentar que a gente estava, né, falando que era com espírito e tudo mais, essas coisas. E aí minha mãe ficou bem assustada, né? E como eu ainda não estava bem, minha mãe ficou olhando para ver, né? Passou esse final de semana, no decorrer da semana, a minha amiga, ela era evangélica, Letícia, inclusive, fala que ela foi um anjo na minha vida. E passou a semana, fui pra escola, e eu ia pra escola de manhã, e a Letícia falava pra mim, Ana, você precisa ir na igreja. E eu falava bem assim, ai, meus pais não vão deixar eu ir, eles vão me levar, não sei. Aí ela falou bem assim, não, Ana, você precisa ir na igreja. E eu passei a semana inteira com aquele aperto ainda. Quando foi na sexta-feira, toda sexta-feira na igreja dela, que era a Assembleia de Deus, na igreja dela tinha um culto de libertação, Sim. na sexta-feira à tarde. Sim. Começava às 14 horas. E aí, na sexta-feira de manhã, ela falou bem assim, Ana, hoje você precisa ir na igreja. E aquele dia eu acordei muito mal, Fernando, muito mal mesmo. Eu acho que era um dos piores dias antes da hora que eu fui pro hospital aquela vez. Então, assim, fiquei bem mal. E aí eu cheguei em casa, no que eu sentei na mesa, era aquele negócio, eu comia, eu respirava. E aí tava começando igual o dia que eu fui pro hospital. Não conseguia respirar mais. Aí eu falei pro meu pai que eu queria ir pra igreja, ele brigou comigo. Ele falou, não, você não vai pra igreja, não quero ver você no meio desses crentes e não sei o quê, nananã. Tinha essa briga ali. Sim, tinha essa briga. E aí eu falei, não, tudo bem. E saí da mesa porque eu não conseguia comer, né? Sem respirar.
e deitei na minha cama e passando muito mal. Quando eu deito na cama, a Letícia me manda uma mensagem, um SMS, na época ainda era SMS. E ela fala bem assim, Ana, vamos no culto, quero muito que você vá, você precisa ir. E aí eu falei, olha, meus pais não deixaram eu ir. E eu deitada, passando mal, e cada hora aquilo ia apertando mais, apertando mais, apertando mais. Aí a minha mãe sai do quarto dela, aquele descanso do almoço, ela sai do quarto dela, e ela vai lá no meu quarto, e ela fala assim, você quer ir na igreja? Aí eu falei, mãe, eu quero. Do nada. Do nada, nada. Tem uma palavra que eu escutei esses dias de um pastor falando que, de repente, do nada, Tudo acontece. tudo acontece. Tudo acontece. E aí ela chega pra mim e fala, você quer ir na igreja? Eu falei, mãe, eu quero. Aí ela falou assim, então eu vou falar pro seu pai que eu vou te levar na Amanda. A Amanda era uma melhor amiguinha minha, porque vocês vão fazer um trabalho da escola e você vai na igreja. Minha mãe mentindo, pai, então, desculpa, né? Foi por uma boa causa. E aí ela me levou na igreja, chegamos na igreja, eu e Letícia ficou muito feliz que eu fui. Eu ainda tava mal, sentamos no último banco da igreja, que é aquilo, né? Medo sempre. Aí Tudo diferente, né? Sim, tudo diferente. Sentamos no último banco da igreja e o pastor começou a pregar e louvaram o Senhor e tudo mais. E nós na frente, sentada lá no fundo. Quando começou a hora da palavra, o pastor falando a palavra, demorou um pouco, ele falou bem assim, que tinha uma jovem lá, que naquela tarde o inimigo ia tirar a vida dela e ia matar ela, matar ela sem respirar, né? Asfixiada. E aí, na hora, já comecei a chorar e comecei a tremer. E eu sabia que aquela palavra era direcionada pra mim, né? Sentindo tudo isso? Sim. E ele falou que Deus tinha me levado lá naquela tarde. Aí tinha um obreiro na porta, assim, ele veio e triscou nas minhas costas e falou assim, filha, é você, vai lá. E vai lá na frente, né? Eu falei assim, não, vou não, com medo de ir. Aí eu falei assim, não vou não, e não é comigo não. E a Letícia, Ana, é com você, vai lá. E aí eu peguei e falei assim, não vou, não tenho coragem, fiquei aqui nesse banco aqui, eu vou ficar. E com medo, aí ela falou bem assim, ela pegou na minha mão e ela falou bem assim, eu vou com você. Te encorajou aí. Me encorajou. Aí nós fomos, não tinha como eu falar não, né? Aí todo mundo parece que estava olhando pra mim na mesma hora também. E aí nós fomos, e na hora que a gente estava indo, passando assim pelo corredor, o pastor começou a falar que Deus tinha me levado naquela tarde para me salvar, que Deus tinha grandes planos para minha vida. Na hora que eu cheguei, que o pastor ele nem precisou colocar a mão em mim, foi assim, inédito. Na hora que ele começou a falar, e ele falou bem assim, o diabo estava tentando tirar a vida dela, mas ela tem um propósito maior, Deus trouxe ela no mundo para fazer grandes coisas. Na hora que ele falou isso, eu caí no chão e eu senti como se fosse assim um fogo ardente que me queimava assim inteira, dos pés à cabeça. E naquele momento eu senti uma sensação que eu nunca senti na minha vida. Foi uma experiência incrível. Eu fiquei nem sei quantos minutos, mas eu acho que eu fiquei muito tempo lá, deitada, só sentindo aquilo. Sensação maravilhosa. E não lembro, o pastor falou que eu estava deitada, mas eu lembro que quando eu retornei, o pastor falou que era para mim ficar nos caminhos do Senhor, que grandes coisas ele ia fazer. E aí, amém, né? Voltei pro banco, comecei a frequentar, contei pros meus pais. Meu pai ainda ficou relutante comigo. Meio chateado ainda. Meio chateado. Trocando de igreja, essa coisa Sim, toda, né? Pra ele foi algo bem diferente, sim, não gostava. E aí eu fiquei por 1 ano, né, congregando na igreja. Só que como ainda era essa questão, eu era menor de idade, morava na casa dos meus pais, então eu dependia deles para me levar para qualquer coisa. E o meu pai, como ele estava relutante ainda sobre isso, acabou que eu não permaneci na igreja, né? Tive muitas vivências com Deus nesse tempo de 1 ano. Eu lembro que tive acompanhamento também de pessoas maravilhosas da igreja que me ajudaram, me auxiliaram. E nessa época eu tinha algumas visões, assim, escutava a voz de Deus e era incrível. Só que me afastei. E aí os anos passaram. E Deus foi fazendo, eu falo que Deus, ele estava fazendo no off, né? Desviei da igreja, saí da igreja e também não frequentei a igreja católica, né? Não ia para igreja nenhuma, eu falei bem que fiz uma birra. Ah, se vocês não deixam eu ir na igreja que eu quero, eu não vou na igreja de vocês também. Também não vou em igreja Acho nenhuma. Que se manda, né? Com 11 anos de idade, vê se pode isso. E aí
fui crescendo e infelizmente ou felizmente, porque todos esses anos pra cá me trouxeram onde eu estou hoje com Deus, então talvez felizmente. Mas eu conheci o mundo, né? E conheci muitas amizades, e conheci bebidas e festas e tudo mais, até que chegou uma época que os meus pais já meio que não tinham muito controle sobre mim. Quantos anos você tinha? Então, aí já tava com uns 15 para 16 anos, e os meus pais sempre muito preocupados. Aquela idade de 15, 16 anos que É, a pessoa já acha que é adulta, mas ainda é sim, adolescente. depende tudo dos pais, mas não, eu sei me mandar, eu posso fazer tudo Sim. sozinha. E aí eu comecei a beber bebidas alcoólicas, e isso foi, assim, péssimo pra minha vida. Bebi bastante. Bebia muito, Com 15 anos. com 15 anos, 15 para 16 anos. Mas chegava a beber tanto que caía no chão e tinha os PT da vida, não? Os PTs são um pouquinho mais depois, dessa idade Nessa idade ainda, não tinha PT ainda não. ainda não tinha o PT. Mas tinha bebida Mas bastante. tinha bebida bastante. E aí eu comecei a beber e, né, aí eu lembro que com os meus... Aí eu comecei a namorar, eu lembro que eu comecei a namorar, aí piorou, né, porque daí quando você começa a namorar, eu comecei a namorar na época com uma pessoa, na época ela tinha acho que uns 18, 19 anos, então acontece que ela podia comprar bebida e tinha liberdade pra Era de isso. maior, E eu era de menor, trazia então, pra você a bebida. e eu acompanhava. Sim. E aí foram alguns anos da minha vida que eu fui relutando contra isso, até que eu tive esse término, que foi um relacionamento abusivo pra mim. Sofri agressões nesse relacionamento, no término desse relacionamento, né? A pessoa não quis aceitar. Não, ela não quis aceitar. Inclusive, a pessoa já tinha até outra pessoa, e quando ela praticou a agressão comigo, foi porque ela não aceitava que eu vê que eu tava seguindo a minha vida. Sim. E aí, sofri essas agressões, foi um momento, assim, muito difícil pra mim, porque tava terminando o ensino médio na época, e eu lembro que eu me desestabilizei toda, né? Eu já não queria mais ir pra escola, inclusive, olha, acredito que eu passei pela misericórdia de Deus, né? Passei tranquilo, porque eu fiquei uns bons meses sem ir pra escola, os professores também entenderam esse fato, né? Chegou a dar, tipo, alguma crise de depressão, de Sim, eu ansiedade? fiquei com depressão. Na época eu cheguei a pesar 54 quilos. Fiquei bem magrinha. Eu não conseguia comer, não conseguia sair do meu quarto, não tinha mais felicidade pra nada. Os meus pais ficaram muito preocupados nessa época, foi uma época bem triste. E até então a igreja ainda estava distante para você Tava ainda. distante pra mim. Não era algo que eu me via lá dentro, não conversava com Deus, não procurava, só lá no meu canto. E com a ajuda de amigos que foram se aproximando, os meus pais também foram pacientes comigo nessa época, consegui sair disso. Consegui sair dessa depressão, ter uma nova vontade de viver, uma outra chance. E assim eu fui me reconstruindo. Mas, né, porém, todavia, quando tudo vai indo bem, a gente sempre procura alguma coisa para se destabilizar de novo. E aí foi quando eu retornei, eu me curei e aí eu retornei de novo para as bebidas. Aí eu retornei para as bebidas e festas e eu Porque já a tava... bebida te deixava Sim, alegre, feliz ali, momentaneamente. momentaneamente, né? E aí eu lembro que nessa época, como eu já estava mais velha, então já estava me mandando, né? Já tinha 18 anos, já estava me mandando. E passei por outro período muito difícil, porque eu nunca tive um bom relacionamento com o meu pai, que ele é meu padrasto. Meu pai verdadeiro, ele é falecido, né? Sim. E eu sou filha adotiva dos meus pais. Dos meus pais hoje, a minha mãe, ela me adotou porque ela não poderia ter filhos. Então, ela já me adotou na barriga da minha outra mãe, da minha mãe de sangue, né? E logo quando eu nasci, ela já me pegou e eu nem tive muito contato com a minha mãe de sangue, Você né? descobriu isso com quantos anos? A minha mãe adotiva, ela sempre me falou sobre isso, desde a minha infância até hoje, sempre Então me você falou. desde o começo você já Sim, sabia que desde o começo, já sabia. era uma mãe do coração e não, Sim, não de sangue, não de né? sangue. Uhum, isso. E a minha mãe de sangue, ela
ela era da vida, né? Então ela teve muitos filhos e ela dava todos esses filhos. Ela ficou apenas com 2 filhos, 2 filhos agora, mais pro final assim, que foi os filhos que moraram com ela realmente, mas todos os outros ela doou todos, né? Então, no começo, quando eu era mais nova, era muito difícil para mim isso, né? Quando eu era pequenininha, até porque tinha minha mãe adotiva, meu pai verdadeiro era falecido, então me sentia muito sozinha, essas coisas. E eu não me dava bem com meu padrasto. A gente sempre brigou, ele teve outros filhos em outro casamento, né? E a gente não se Morava dava. junto? Não, separado, mas eles Separado. sempre passavam um Tinha tempo com a uma gente. conexão lá. E aí eu lembro que a gente não estava bem, brigava muito, eu não chamava ele de pai, e era muito difícil a nossa convivência. Quando essa época dos meus 18 anos, o meu pai ele descobriu que ele tinha um problema no fígado, que era um câncer, e a gente, desde que eu fui crescendo, a gente vinha se magoando muito, sabe? Aquelas brigas onde um profere palavras pro outro que machuca. Que dói mais do que o tapa, né? Que Que a dói mais do que briga. o tapa, exatamente. Então, era algo muito difícil. Aí foi quando me desestabilizou outra vez, porque daí o que eu tava dentro da cachaça, aí eu descobri isso, aí eu tinha que ajudar ele, tinha que ajudar minha mãe, e despesas, essas coisas e tudo mais. E foi um momento que eu entrei mais ainda dentro da bebida, né? Procurando como se aquilo fosse um alívio, né? Momentâneo. E foi um momento muito difícil para passarmos por isso, porque como a gente passou a vida inteira brigando, não tendo o amor de pai e filha, era muito difícil para mim ajudar ele sem sentir algum remorso. Mas graças a Deus ele venceu, passamos por isso e a gente começou a ter um bom relacionamento. Nessa época, eu decidi querer morar sozinha. E aí nós construímos uma casa para mim, foi quando eu saí de casa e comecei a morar sozinha e parece que tudo piorou. Mas em Guarantã. Em Guarantã Tudo em ainda. Guarantã, isso aí. Tudo em Guarantã. E aí tudo piorou. Mas antes de eu me mudar para minha casa, houve um acontecido que eu falo assim, Deus já estava dando sinais. Volta para mim, volta para mim. E mesmo assim, eu tentava manter os meus olhos vendados. Como eu saía muito para muitas festas e tudo mais, eu sempre fiz muitas amizades. E eu lembro que, infelizmente, né, a gente conhece algumas pessoas no meio do caminho que não são pessoas que realmente querem o seu bem. Sim. E eu, uma vez, fui para uma festa com uma amiga, e lá nessa festa eu fui drogada, né? Colocaram drogas na minha bebida. E quando eu tinha ido no banheiro e deixei meu copo em cima da mesa. E eu falei pra minha amiga, quando eu voltar, a gente vai embora. Batizaram seu copo. E batizaram meu copo. E eu voltei, minha amiga não queria ir embora ainda. E eu tava tomando do copo que eu peguei em cima da mesa. E eu tinha um amigo meu que tava nessa festa e ele não falava mais comigo. Pra entender um pouquinho do contexto mais pra frente. E ele não falava mais comigo, tanto que ele cumprimentou todo mundo da festa, não me cumprimentou. E aí eu lembro que eu tomei esse copo e falei, olha, eu vou te esperar lá fora. E se você não for, a gente vai embora sozinho. E ela ficou lá, e quando eu saí lá fora, só lembro que tinha um outro amigo meu que ele tava chegando, e eu falei bem assim, oi, eu caí. Desmaiou. Que eu desmaiei. E aí meu olho voltava, voltava e apagava, voltava e apagava. E eu lembro que muita gente em cima de mim, todo mundo, alguém acorda ela, tem que levar ela pro hospital, ela vai morrer, não sei o quê. Pessoal desesperado com a situação. Sim, eu não consigo lembrar de muita coisa desse momento, mas eu lembro disso. E eu lembro que uma pessoa chegou e falou assim, dá água com açúcar pra ela que ela melhora. O pessoal falou, gente, a menina tá toda mole, como é que vai dar água com açúcar? E o local dessa festa era muito próxima a uma feira que tinha lá, né, na cidade, lá em Guarantã. E o horário, assim, era umas 5 e pouco da manhã e a feira já estava aberta. E aí uma mulher, disse que essa mulher estava comendo com o marido dela e viu aquela aglomeração de gente na frente da festa. E ela falou pro marido dela que tinha alguma coisa estranha lá. Falou meio assim, vamos lá ver? Tem alguma coisa estranha, vamos lá ver. Os acasos da vida, né?
Os acasos. Dos acasos. E aí essa mulher chega lá, quando ela chega lá, que ela vê todo mundo em roda de uma menina, e ela fala assim, não, dá licença, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo? E aí ela falou que tinha que me levar pro hospital. E aí me levaram pro hospital, aí ninguém queria levar, porque a maioria do pessoal da festa era todo mundo de menor, e aí... Ia dar problema. Ia dar problema, né? E aí quem que ia se responsabilizar por mim, por mais que eu já fosse maior, né? E aí, o que ela pegou e falou assim, não, coloca ela no meu carro que a gente leva ela. E me levaram para o hospital. Aí, quando chegaram no carro, a mulher do meu professor de física trabalhava no hospital e ele tava lá. E aí chamaram o pessoal, todo mundo lá, a maca, tudo para me tirar de dentro do carro. Quando entram comigo no hospital, eu disse pro meu professor, ela é minha aluna? Como assim, minha aluna? E aí já começaram a chamar médico e emergência, porque se não fosse ali aquela hora eu ia morrer, e era aquilo. E aí já chamaram todos os médicos para me socorrer e para avisar minha mãe daí, como é que faz. E aí os médicos, todo mundo tentando me reanimar, porque eu tava quase morta. Não sabia o que era. Não sabia o que era, tava quase morta. E os médicos fizeram todos os procedimentos, né, necessários e mais. E o meu amigo, que não tava falando comigo, que cumprimentou todo mundo na festa, deu uma cólica renal nele. E ele tava no hospital nessa hora. E aí a menina com quem ele estava namorando falou bem assim, eu vou buscar uma água pra você. E na hora que ela falou, vou buscar uma água pra você, que ela passou no quarto assim, ela me viu lá. Ela voltou e falou bem assim, Gustavo, a Ana tá ali. E aí o Gustavo arrancou tudo do braço, porque ele arrancou tudo do braço. Falou assim, como assim a Ana tá ali? E aí já foi lá atrás de mim. Aí foi o Gustavo, Thierry, que era um outro amigo meu, e a namorada dele. E eles já foram lá querendo saber o que estava acontecendo. E o médico falou: olha, vocês conhecem a família dela, precisa chamar um médico, né? Precisa chamar a mãe dela, os pais dela, enfim. Aí o Gustavo falou: não, eu sei quem que é, eu vou lá na casa dela. E vou lá e chama a mãe dela. Chegou na casa da minha mãe disse que estava dormindo, né? 5 e pouco da manhã, pensa. E aí disse que ele começou a tacar pedra na porta, no vidro. Desesperado ali pra tua mãe acordar. Pra minha mãe acordar. Aí minha mãe acordou, assustada, nervosa, e perguntando o que tinha acontecido, né? Aí, não, tio, você precisa ir no hospital agora, é urgente, precisa ir, precisa ir. Aí chegou no hospital, e aí minha mãe ficou toda apavorada. Eu falo que esse é um cenário, assim, que nenhuma mãe deve passar por isso, ninguém deve passar por isso, e é horrível. E não consigo nem imaginar o que minha mãe sentiu naquela hora, né? Porque você criar uma filha, você dá todo o amor do mundo, você querer que ela seja uma pessoa do bem, uma pessoa de tudo, e quando você olha, sua filha tá deitada numa cama que ela poderia ter morrido. Eu imagino o desgosto da minha mãe naquela hora, né? O desgosto e querendo que a filha dela tivesse viva de fato, mais né? a preocupação do que desgosto, talvez, né? Nesse momento, o pai ama o filho, aí o importante jeito, mais né? é a saúde do filho. Depois vem a briga. Depois a gente conversa. E aí, a minha mãe chegou lá, o médico chamou minha mãe para conversar e fizeram uns exames e tudo mais para saber realmente o que tinha acontecido. Aí, nos exames deu que eram drogas, listas, essas coisas e tudo mais. E aí, o médico falou para minha mãe, olha, se a sua filha tivesse demorado 5 minutos, ela não estaria aqui agora. E a minha mãe ficou super assustada, nervosa. E fiquei internada por um tempo lá e depois o médico me liberou. E aí eu resolvi, eu falei assim, não, agora preciso tomar um jeito. Não bebo mais. Não bebo mais. Não vou pra festa. Não vou pra festa, agora eu vou, né? E aí foram passando os anos, mas nada de ir pra igreja. Mas eu lembro que daí comecei a fazer faculdade também, essas coisas. E na faculdade sempre tinha barzinho perto, aí voltei de novo. Aí voltei pra bebida. Nessa época não era só bebida mais. Daí era bebida, era narguilé. Aí comecei também a fumar narguilé. Pior época, assim, eu falo. Também. Foi muito triste. E logo começou a pandemia. E aí eu lembro que eu me sentia muito vazia. Porque às vezes saía de uma festa, saía de um ambiente com muitas pessoas naquele momento. Quando chegava em casa, deitava a cabeça no travesseiro, é aquele vazio que aperta o peito. Que nada preenche, pessoas não preenche, ambientes não preenche, nada preenche, bebida não preenche, nada preenche. E eu comecei a ficar muito mal com isso.
algo já me apertando, né? Deus já falando, olha, tem tanta coisa pra você, olha pra mim. Lembra lá da promessa que eu fiz Lembra quando você da tinha 11 promessa? anos? Isso, e eu ignorando tudo isso, ignorando os fatos. E eu lembro que começou a pandemia, e foi muito difícil, porque daí os comércios fecharam, eu trabalhava em uma empresa, a empresa que eu trabalhava, que era uma loja, ela fechou pelo tempo do Covid, e aí eu ficava só em casa. Guarantã. Em Guarantã, ainda, Guarantã, tudo em Guarantã. Eu ficava só em casa. E aí foi quando eu comecei a estudar muito mais o marketing. Marketing, as mídias sociais, e eu comecei a colocar muito a minha cabeça dentro disso. E foi uma época que eu aprendi muito, que foi, sabe, gerando o desejo de evoluir na vida, de crescer, de dar uma vida melhor para os meus pais, de crescer realmente, né? E eu também tinha um sonho no meu coração que era de casar e ter filhos. E eu queria muito viver isso, porque eu via muita gente vivendo isso. E por que que eu não conseguia dar certo com ninguém, né? Então essa era uma pergunta muito na minha cabeça. Sim. E o tempo foi passando, o Covid passou, graças a Deus, né? Peguei Covid, quase morri também, mas Você também passou pelo Covid. passei pelo Covid, quase morri. Porque daí, na época, como eu fumava narguile, aí o pulmão Já gritou. não era muito bom. Não. Aí Mas gritou. chegou a ficar internada, entubada, não? Não, Não. não. Não precisou. Só em casa mesmo. Mas eu ficou mal. Mas fiquei mal. Eu não conseguia. E foi bem final de ano. Eu passei Natal e Réveillon de quarentena em casa, trancada. Família toda lá. Respiração entendeu? ruim, saturação baixou. Se eu levantasse pra sair, por exemplo, daqui, a um passo ali, eu já começava sem respirar direito. Foi muito ruim. Mas graças a Deus passei. E foi quando eu recebi uma proposta de emprego. Passou Covid, eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar em uma rádio na cidade de Peixoto, que a rádio se chamava Rádio Conte, se chama Rádio Conte, que é do Emerson e da Mari, pessoas maravilhosas na minha vida. E eles me chamaram para trabalhar nessa rádio. E aí, todos os dias, eu saía de Guarantã e ia para Peixoto, para trabalhar lá. Saía de Guarantã e ia para Peixoto. Fazia o que na rádio? Eu era radialista. Você trabalhou na Acredita? rádio? Trabalhei na rádio. Você foi radialista já há um tempo. Então. Radialista, Ah não. lá. Tá no currículo. Tá no currículo, exatamente. Que programa que você fazia lá? Eu fazia o programa Vem Com a Gente. Era às 14 horas da tarde até às 18 horas. Entendi. Nossa, era bem animado. Mandava recado pro povo. Sim. Atendia ligação. Atendia ligação. Tocava sorteio. as músicas mais, na época que estavam em ascensão, no auge. Sim, nossa, era muito bom. Divertido. Foi uma experiência, assim, nova na minha vida, diferente. Diferente de tudo que eu já tinha vivenciado. Maravilhoso. E foi algo que abriu muito a minha mente, abriu muito a minha cabeça, sabe? Porque nessa época, como eu tinha que sair de Guarantã para ir para Peixoto, então eu ficava muito reflexiva no meio do caminho. E aí eu sempre ficava pensando, ai, mas um dia se eu conquistar isso, um dia se eu conseguir isso. Sonhando. Sonhando. Ai, o dia que eu casar e ter filhos, sempre sonhando, sempre sonhando. E aí eu lembro que eu tinha muita vontade de vir morar para Sinop, muita vontade. Eu sempre vinha para cá antigamente, que eu vinha para festar e para beber cachaça com os amigos. Sim. E tudo mais. Mas eu tinha muita vontade de vir para Sinop e para minha mãe isso era impossível. Minha mãe falava assim, não, você não vai sair daqui, você não vai sair perto de mim. E aí, como trabalhava na rádio, eu recebi uma proposta para trabalhar aqui em Sinop. Que eu recebi uma proposta para trabalhar na rádio daqui, na Rádio Meridional. E falei, é agora ou nunca? Aí me chamaram para fazer um teste de entrevista. E eu vim para esse teste escondido da minha mãe. Nem falei para ela que eu tava vindo fazer esse teste. Falei, eu vou agora. E eu vim fazer esse teste. E aí eu fui aprovada. Quem fez o teste com você na época? Você lembra quem que era? Era o Martin. O Martin. Martin William. Martin William. Aham. E ele fez o teste comigo na época. E eu falei, eu vou, que já tô aprovada. Eles me deram um prazo de 30 dias para mim mudar para cá e organizar tudo. Eu falei assim, eu tô pronta pra ir. Falei, é a chance que eu precisava. E quanto tempo de rádio você ficou lá? Lá na rádio eu fiquei quase um ano e pouquinho. Um ano e pouquinho. Uhum. Mas teve uma experiência boa. Sim, tive uma experiência Sinop, boa. fez o teste, passou, falou, opa. Passei, opa. Vou ficar famosa em Sinop. Aí eu falei assim, eu vou. E eu já tinha, era bem um momento, como
eu tava, né, ansiando algumas coisas. Aí eu lembrei de Deus, porque quando a gente tá precisando de alguma coisa, a gente sempre lembra de Deus, que não é o certo, né? Lembrar só quando a gente precisa. E aí eu lembrei de Deus. E eu, Senhor, me ajuda a conseguir isso. Senhor, por favor, me leva pra lá, me ajuda. E eu consegui essa vaga. Só falei pra minha mãe, mãe, olha, eu vou mudar pra Sinop, recebi uma proposta de emprego. E eu vou. Minha mãe ficou quase louca. Queria cabelar o cabelo. Como assim você vai mudar pra lá? E vai ficar longe de mim, não conhece ninguém? E agora? Meu Deus! E aí eu falei assim, eu vou. E eu vim. E trabalhei na rádio por um tempo, na Rádio Meridional. Foi, assim, incrível também. Trabalhei com pessoas maravilhosas. Sou grata pela Fez oportunidade. locução na rádio ali? Fiz Que locução. programa você fazia? Eu fazia o É de Noite. É de noite. O É de Noite. E acompanhava os meninos quando precisava sair da rádio, enfim, né? E também no programa de manhã do Martin e do Jean. Acompanhava. Nossa, muito bom, gostava bastante. Fazia uns flash ao vivo. Isso, os flash ao vivo. Legal. O Comandante Diesel, era demais. E aí eu saí da rádio e eu recebi, e aí eu recebi a proposta para começar a trabalhar na DE, né? E comecei a trabalhar ali, realmente, na minha área, que é a área do marketing. Uhum. E foi uma empresa, assim, que abriu também as portas para mim. Conheci muitas pessoas maravilhosas. Só que no ano que eu mudei para Sinop, que agora já vai fazer 2 anos e pouquinho que eu mudei para cá, nesse ano que eu mudei para cá, eu sabia que era um ano que seria totalmente diferente de tudo que eu já tinha vivenciado, que seria um ano onde o Senhor estaria começando a falar comigo mesmo, explicitamente. Comecei a trabalhar na DE. Um mês depois que eu tava trabalhando na DE, eu sofri um acidente de carro. E aquele dia foi um dia, assim, do meu acidente, foi um dia tão feliz pra mim, porque eu sempre conquistando as coisas, né, eu falo, mas eu nunca tive um celular que eu pudesse comprar aquele celular e pagar à vista. E até me emociono de pensar nisso e falar sobre isso. Porque sempre tinha que comprar parcelado, que não tinha condição, que os meus pais também não tinham condição, né? A minha mãe doméstica e o meu pai motorista de ônibus, então não tinha condição. Mas a minha mãe e o meu pai sempre fizeram de tudo, né? E aí, no dia do meu acidente de carro, eu tinha o dinheiro para trocar de celular à vista. Fui comprar celular. Comprei meu celular à vista e tava muito feliz, né? Cheguei em casa e eu tinha marcado de sair jantar com a minha comadre, né? E eu falei, eu já tava atrasada na hora que eu cheguei. E o meu celular era o 11 Pro Max. Não, era o 14 Pro Max que eu tinha comprado. E aí não ia chip no celular. Aí eu tinha que esperar o outro dia pra colocar o chip. Aí eu falei pra ela, olha, tô sem chip, vou sair de casa, né? Que aí não tem como te mandar mensagem, só quando eu chegar aí. E na hora que eu dei a ré do portão de casa, no carro, eu falei bem assim, eu vou pela rua de baixo, aí eu ligo o rádio e saio. E aí eu saí, dei a ré e fui pela rua de cima mesmo. Não saí, não liguei o som, coloquei nada, não coloquei nem o cinto, assim. Quando eu chego na esquina da minha casa, um carro em alta velocidade me acerta. Nossa. E aí eu subo em cima do canteiro, estouro os airbags do carro, daí o celular voa para um lado. Sem cinto de segurança. Isso, aí começou assim, fumaça para tudo que é lado e o carro, com medo do carro explodir. E aí eu comecei a falar, Deus, me deixa sair daqui, porque a porta do carro não abria. Eu comecei a me passar mal, sentindo dor, né, braço, machuquei tudo, cabeça. E aí eu falei, Senhor, me ajuda a sair daqui, eu não quero morrer. Não quero morrer, não quero morrer. Aí peguei o celular na mão, empurrei a porta e consegui sair. Meia torta a porta lá e consegui sair. Aí quando eu olho assim, o carro do moço que me acertou também, do senhor que me acertou, todo arregaçado. Horrível, horrível aquela cena. Eu nunca tinha presenciado aqui. Machucou ele? Não, ele não machucou. E você machucou um pouco? Machuquei um pouco. Mas aquele dia eu não soube falar assim, de reclamar, de nada. Só consegui agradecer a Deus porque eu tava viva. E eu tive a certeza, foi naquele dia, naquele acidente, que eu tive a certeza que o Senhor, Ele iria começar a fazer
na minha vida. Tinha que começar, né? Explicitamente. Com 11 anos lá, quase morreu uma situação Asfixiada ali, lá. aí depois a bebida e agora um Sim. acidente. Não, tava na hora, meu. E aí eu sabia que o senhor ia começar a fazer. Só que o que acontece? Eu bati o carro, e aí nenhum dos carros tinha seguro. Tive que ficar longos dias sem carro. Ele mandou arrumar, né? Tive que ficar longos dias sem carro. E aí eu tinha que ficar pagando Uber para ir trabalhar. Com que dinheiro? Daí que você vai trabalhar? Aí minha mãe me ligava, Ana, tá tudo bem? Precisa disso, precisa daquilo. Como você tá? Não, mãe, tá tudo bem. Não se preocupa comigo, tô ótima, Tá fica tudo certo tranquila. aqui. O carro vai já Mas ficar. ela ficou sabendo do acidente. Ela ficou sabendo, ela ficou sabendo. Mas é preocupação de mãe, e aí eu não querendo deixar ela mais preocupada, não, tá tudo bem. Aí ia pro trabalho e ficava o dia inteiro na empresa, porque daí eu não. Se eu voltasse pra casa na hora do almoço, voltar de novo, não ia ter dinheiro nem pra outro dia, né? Tinha que economizar. Melhor ficar lá. Melhor ficar lá. E aí, quando eu chegava em casa de noite, aí eu chorava. Aí eu desabava de chorar. Porque difícil o que eu estava passando. Outra Mas cidade, eu longe da família. longe da família, longe de Um acidente amigos, enfim. aconteceu. Aham. E aí eu comecei, foi nessa época, né? Falei, mas senhor, eu sei que o senhor tá fazendo alguma coisa. Não vou reclamar, não vou, né? E aí toda noite eu orava pra Deus. Orava Mas pra sem Deus. frequentar a igreja ainda. Mas sem frequentar a igreja ainda. Bebida também tinha parado. Não, mas eu não bebia mais igual bebia antigamente. Não mas era uma eu vida bebia. louca, não. Não era. Mas bebia um pouquinho ainda. Já tava melhorando. O ambiente. Entendi. Sabe? Às vezes o ambiente. Às vezes não, mas eu já ouvi esses dias também falando que a ambiência onde você está. Então, a ambiência onde eu estava não me permitia, sabe? A vida que eu já tive no passado. E isso me ajudou muito. E foi passando, meu carro ficou pronto. Depois de um mês que eu fui falar para algumas pessoas que eu tinha batido o carro. Aí, depois disso, eu até gravei um testemunho sobre isso, contando do meu acidente de carro. E postei no Instagram, mas nada muito assim, né? Só postei lá, falei sobre isso. Para contar, testemunhar realmente o que aconteceu. Isso, o que aconteceu. E foram passando os meses, e conheci algumas pessoas aqui em Sinop que viraram amigos, né? E saía algumas vezes para beber e tudo mais, saía para algumas festas, mas eu sempre chegava em casa e o vazio continuava. Sentia que faltava alguma coisa. Chegava, deitava a cabeça no travesseiro, não tinha paz. E o coração doía, o coração apertava, e queria chorar, não sabia por que queria chorar, mas era vazio, a falta de Deus. Mas procurar a igreja, procurar ajuda, nada. Foi no próximo ao final do ano de 2023. Isso, de 2023. Eu conheci um amigo meu, que ele se chama Kaique, e eu conheci ele, e ele frequentava a IPR, a Igreja Presbiteriana Renovada, né? E ele conhecia, e ele frequentava a igreja, e ele me chamou para ir na igreja, e eu falei, não, né, não vou e tal. E me afastei, assim, disso. Não comentamos mais sobre isso. E aí ele tinha falado para mim que ele tinha conhecido uma pessoa lá em Balneário Camboriú, que ele ia casar com ela, que ela ia vir para cá, e que eles iriam casar, e fiquei super feliz. E ele falou, e ela é da igreja também, e, nossa, e tava todo empolgado, e eu feliz por ele também. E a gente tinha um círculo de amigos. No final do ano, um pouquinho antes do final do ano foi quando eu conheci ele. E aí, no final do ano, ela veio pra cá, realmente, pra eles casarem e tudo mais. E todo mundo falou assim, juntamos a nossa roda de amigos, e falamos, vamos passar o Réveillon lá em Matupá? Vamos todo mundo. Saímos daqui na sexta-feira à tarde e fomos pra lá, passar o Réveillon lá. Passei 3 dias bebendo como eu nunca bebi, eu acho. Virada. 3 dias bebendo. Não, loucura. E passamos esses 3 dias em festa. 3 dias em festa. Aí chegou o final do ano, o ano novo mesmo. Passamos a noite inteira bebendo no ano novo.
Eu tinha ido junto com uma amiga minha. A gente foi no meu carro e aí eu tinha ido junto com ela. De manhã cedo, amanhecendo da festa, do Ano Novo, todo mundo já tinha ido embora e a gente tava saindo, assim, do lago. E a minha amiga fala assim... Aí eu peguei e falei pra ela bem assim... Aí começa a apertar o vazio, né? Eu só queria minha casa daí. Aí eu falei pra ela bem assim, amiga, eu tô de boa pra dirigir. Tô de boa. O que você acha da gente pegar a estrada pra ir? E ela tava mais doida que eu. Ela falou bem assim, vamos. Você estava com o teu carro. Com o meu carro. Aquele lá que arrumou do acidente. O que arrumou do acidente. Aí ela falou bem assim, vamos. Se você consegue dirigir de boa, eu sou parceira. E fomos dirigindo. Aí saímos de Matupá, passamos na casa da minha prima pegar as coisas. E passamos a tomar café, abasteceu o carro e viemos. Quando a gente tava passando por Terra Nova, eu comecei a sentir muito sono. E aí eu olhei pra minha amiga, ela tava apagada. Apagadíssima. E eu comecei a sentir muito sono. Aí eu desci, tomei café energético e falei, não, agora eu consigo ir. E vim. Quando eu tava chegando em Itaúba, que a minha amiga tava dormindo, aí eu dei uma cochilada. Aí foi quando eu acordo meio que pro outro lado, assim, da BR. Eu acordei assustada, puxei o carro. E eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida, Senhor? Numa dessa eu me mato. E mata a amiga ainda. E mata a minha amiga, e o que eu faço? Porque não tem mal o que fazer, né? E eu peguei, já coloquei um hino no carro. Ó, Vai comigo, Senhor, aqui. Senhor, Vai olha pra comigo. mim, mais uma vez. E aí coloquei um hino no carro e vim. Eu falei, Senhor, eu só preciso chegar em Sinop, chegar na minha casa, me ajuda. Cheguei, e quando eu cheguei aqui, deixei minha amiga, que eu cheguei em casa, eu falei assim, Deus, eu não aguento mais. Esse ano eu quero ser diferente. Quero fazer diferente. E aí eu dormi, acordei no outro dia, fui trabalhar. Aí esse casal de amigos, o Kaique e a Samila, eles me chamaram pra ir na igreja. Aí eu falei, não sei, vou ver, né? Aquele jeito, dando um miguezinho. Aí eles me chamaram novamente, mais perto do final de semana. E eu falei assim, eu vou, né? Tipo, aceitei pra eles, mas pra mim eu falei assim, eu vou ir só pra não ficar chato, ser aquela amiga chata que sempre recusa as coisas. Isso 2023 ainda? Não, 2024. 24 já. 2024, janeiro de Passou a 2024. virada de ano lá, bebeu todas, voltou. Voltei. E janeiro ali eles convidaram pra você pra ir pra igreja. Isso. E aí eles me convidaram pra ir pra igreja, eu aceitei só pra não ser aquela amiga chata. Falei, não, eu vou. Fomos no culto de sábado. Quando eu piso o pé na igreja, foi algo surreal. Quando eu piso meu pé na igreja, eu começo a sentir algo queimando dentro de mim, já começou a me dar vontade de chorar, assim. Falei, que loucura isso, o que eu tô sentindo? Aquilo que você sentiu lá quando você tinha 11 anos? Aquilo que eu senti quando eu tinha 11 anos. E aí os meus amigos sentaram no segundo banco da igreja. E eu querendo sentar lá no fundo, ia sentar no segundo. Aí eu, não, tudo bem, vou sentar aqui. E aí sentamos ali e começou o louvor. E quando começou o louvor, e aí eu já comecei a chorar, e depois a palavra. E o pastor começou a pregar, e uma palavra linda. Isso num sábado. Isso num sábado. Quem tava pregando? Pastor Bruno. Pastor Bruno. Pastor Bruno, ele tava pregando. E aí chegou a hora do apelo. E o pastor Bruno falou que tinha uma pessoa que ela tinha pedido pro Senhor, né, no começo do ano, pro Senhor fazer diferente na vida dela. Ajudar ela a sair do que ela estava vivenciando. Ai, na hora eu comecei a chorar. Falei, mas não, entendo. É comigo. É comigo. Não vou resistir mais, não. Não vou mais resistir. Foi pra frente. Fui lá pra frente na hora do apelo. E tava tocando bem na hora ainda, era a música Como Maria. Ficou assim, cravado no meu coração. Esse louvor. E o apelo, me reconciliei com Jesus e desde então nunca mais saí. Só que é um processo, né? Eu estava no mundo, como que eu vou entrar na igreja, né? E aceitar todas as mudanças de uma vez. E eu entrei para a igreja, eu ia todo sábado. Aí eu chegava começo da semana, já estava ansiosa para o próximo sábado. Sentia aquilo que você sentia no sábado. Isso, sentia aquilo que eu sentia. E o tempo foi passando, demorou uns 2 meses. Aí eu falei assim, tá, Senhor, sei que o Senhor quer que eu volte para a igreja, volte para os seus caminhos, mas eu já tô há 2 meses aqui, eu ainda não tô sentindo, né, mais muita coisa.
querendo impor o que Deus tem que fazer. Meu... Eu tô mais sentindo tanta coisa. Olha a história. Aí eu falei assim, Senhor, pedi de coração aberto, fiz uma oração e pedi para Deus que, se Ele realmente, né, quisesse que eu voltasse para os caminhos dele, que Ele voltasse a falar comigo, que eu voltasse a ouvir a voz dele como eu já tinha ouvido, sentir a presença dele como eu já tinha sentido. Você pediu uma prova pro Senhor. Isso. E o Senhor fez. Foi incrível. Naquela semana, eu escutei a voz do Senhor falando comigo. E eu orava e o Senhor falava. E eu fui tendo mais certeza, mais certeza. Em março teve... em março ia ter a conferência da igreja. A conferência de jovens do Aliança. E eu queria muito participar. Já tinha comprado meu ingresso com os meus amigos e tudo mais. E faltava uma semana para a conferência. E o Senhor começou a me pedir para mim contar o meu testemunho. O testemunho dos meus 11 anos de idade. E o Senhor me pediu para mim contar o meu testemunho. E eu estava querendo sair do ambiente que eu trabalhava para mim mudar para outra empresa, porque eu não estava mais satisfeita com a empresa que eu estava. E para o contexto. E aí o Senhor estava me pedindo para mim contar esse testemunho. E eu falei assim, não vou contar não. Até esses dias estava bebendo, agora vai aparecer na internet contando testemunho. Acho que o quê? Fiquei pensando isso como se as pessoas fossem me julgar. Sim, sim. Né? E aí fui, né? Como assim, Deus? Vou contar meu testemunho? Não vou contar. Eu lembro que era uma... Esse que você postou na internet. Esse que eu postei na internet. Era Não, era o testemunho dos 11 anos de idade, quando eu conheci não Jesus. é do acidente. Não. Dos 11 anos. Dos 11 anos. Uhum. E aí, o Senhor tava me pedindo. Aí eu lembro que era uma terça-feira de manhã. Acordei muito incomodada a contar o testemunho. Fui trabalhar e voltei. Quando eu voltei pra hora do almoço, eu falei, tá, vou contar. E gravei esse testemunho. E soltei lá. Quando demora, tipo, uma hora e pouquinho, eu recebo uma mensagem no meu Instagram. Oi, Ana, tudo bem? Eu não sabia que você está frequentando a IPR. Que bom que você está ali. E era a Laura, uma amiga minha, né? Lá de Guarantã, que eu não falava com ela, que a gente, né? E aí ela me mandou essa mensagem. Ela, olha, eu vou te passar meu número, vamos conversar, te coloco no grupo da igreja e, né? Vamos ficando mais próximos, sabe? Todo aquele apoio, aquela receptividade. Sim. E aí eu tava entendendo por que eu tinha que postar o meu testemunho, sabe? Só que eu ainda tava pedindo pro Senhor uma luz sobre eu sair do meu trabalho. E chegou a noite da conferência, os 3 dias da conferência. Passou o primeiro dia, o Senhor não tinha falado comigo ainda. Aí eu levei uns amigos meus também pra gente ir pra conferência. Chegou na segunda noite também, o Senhor... As palavras parece que iam todas direcionadas aos meus amigos por tudo que eu estava passando e nada pra mim. Na última noite, acabou a conferência, tudo, e aí o Kaique e a esposa dele, que a família dele ia fazer um jantar lá, e a gente ficou de jantar lá na casa dele. E eu lembro que a gente saiu da igreja para deixar uma amiga minha na casa dela, e quando a gente estava retornando para ir jantar na casa do Kaique, a Laura me mandou uma mensagem, oi, você tá na igreja ainda? Aí eu falei pra ela bem assim, não, amiga e tal, ela, você vai sair hoje? Aí eu já pensei, meu Deus, será que eu vou morrer se eu sair? É isso que a gente pensa, nunca pensou uma coisa boa. Aí ela falou, é o Lucas, marido dela. É o Lucas, a gente precisa falar com você. Para onde você tá que a gente vai aí. Aí a gente parou e eles foram lá até nós e me entregou, o Lucas entregou uma palavra, que Deus tinha dado uma visão pra ele. Ele nunca nem tinha me visto. Tanto que na hora que ele foi contar pra Laura, ele falou só... não falou o meu rosto, não falou o nome também pra ela, só falou a roupa, assim, que eu estava, né? E aí ela falou bem assim, olha, eu vi que a Ana postou um stories. Ele falou, é Ana o nome dela. E aí ela mostrou o stories e ele viu a roupa, ele falou, é ela. É essa, vamos atrás dela. Vamos atrás dela. Aí foi, achou vocês e entregou a palavra. E entregou a palavra pra mim. E aí eu vi Deus mais uma vez me surpreendendo e mais uma vez falando comigo. E depois disso eu entrei em um GR, as meninas foram super receptivas comigo, a minha líder, a Nadine, que hoje, né, minha comadre, me ajudou muito também, muito no meu processo. Não foi fácil pra mim,
né? No começo, até porque a gente ia abdicar de algumas coisas, como bebida, narguilé, por exemplo. Então, assim, foi difícil. Porque você estava Mas nesse porque eu ambiente estava e nesse esse ambiente ambiente. teve que ser retirado da sua vida agora. Isso, mas o Senhor começou fazendo, Fernando. De repente, eu não sentia mais vontade de beber. E aí, um dia eu até tentei beber e não consegui beber. Aí, até em questão de as vestimentas também, era como muitas vezes eu colocava uma roupa, não me sentia confortável, e eu colocava outra roupa, até aquele negócio de olha no espelho, pede pro Senhor se tá bom pra ele, se você se sentir bem. E era isso, e o Senhor foi mudando, e foi fazendo, foi fazendo, Foi foi transformando o fazendo, dia a foi dia. transformando o dia a dia. E cada dia mais, e o Senhor falava comigo, e eu extremamente apaixonada por tudo que eu estava vivenciando. E aí chega o momento aonde que a gente quer? Ah, o emprego tá dando certo, as coisas tá dando certo, tá tudo dando certo. Senhor, o meu varão vai chegar quando? Aquele desejo lá de ter uma família, de casar, ter Isso! filhos, começou a voltar, Começou a voltar. até à tona novamente. Exatamente. E aí eu falei assim, Senhor, e o meu varão? Onde tá esse varão, né? Porque daí o crente fala varão. Aí a minha amiga, a Nadine, falou assim, Ana, você precisa estar 100% em Deus, firmada nele, para aí você pensar em um relacionamento, em uma pessoa, porque como que você vai se doar para um relacionamento, como que você vai se doar para uma pessoa se você não tem um relacionamento com Deus, sendo que ele é o principal na sua vida? Sim. E aí eu falei, é verdade. E não que eu adiei isso, mas é que o Senhor também começou a tratar isso, né? Não, que no momento era o meu desejo, mas eu ainda precisava ser curada de algumas coisas Não e era o tempo certo. colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Não era o tempo certo dentro do relacionamento ainda. Não era o tempo certo. Tinha que cuidar mais de você. Cuidar mais de mim. E aí eu fui me aprofundando mais na palavra, fui procurando mais, fui lendo, fui escutando pessoas, fui estando mais perto de pessoas que também amam Jesus, que colocam Jesus em primeiro lugar, e fui entendendo. E de repente, por acaso, Do nada. eu senti uma vontade muito grande de fazer uma viagem sozinha. Falei, preciso fazer uma viagem sozinha. E falei, vou comprar e vou ir. Comprei uma viagem para Curitiba e fui. Aí demorou um pouquinho, fui para a viagem. Antes de eu ir viajar, na semana antes, eu falei, Senhor, eu quero ir em alguma igreja lá e, né, como de costume aqui, toda semana eu vou, também quero ir lá, não é porque eu vou estar viajando que eu não vou. Procurei algumas igrejas e uma igreja que queimou muito no meu coração foi a igreja Alcance. Sim. Quando eu olhei assim, eu falei, quero conhecer lá. E esse tempo, assim, eu nunca tinha andado de avião. Fernando, maravilhoso. Para mim, uma conquista muito grande foi ter andado de avião. Porque eu já tinha viajado para outros lugares, mas sempre de carro, nunca de avião. Não tinha dinheiro para comprar passagem. Depois que é na primeira vez, nossa, só quer de avião agora. Só quero de avião agora. Eu vou andar de avião. Sim. Você fez igual a Ana Paula. Gente, mas foi maravilhoso. Nossa, que sensação boa. E eu só consegui agradecer a Deus por me dar a oportunidade de poder ter comprado minha passagem, poder ter comprado a viagem, olhar para o céu, contemplar aquelas maravilhas, sabe? Incrível. E eu tava muito feliz. Cheguei na viagem, aproveitando, conheci muita cidade, conheci várias pessoas lá, os Ubers, né? O pessoal também dos apartamentos, onde eu fiquei. Então, assim, foi maravilhoso. E eu sentia que Deus também estava trabalhando, porque nesse momento eu também fui ficando mais próxima do Senhor e fui aprendendo a valorizar a minha companhia. Antes eu era uma pessoa que eu não gostava muito de ficar sozinha, não gostava muito da minha companhia. Eu sempre tinha que estar rodeada de pessoas para me sentir bem, me sentir feliz. Sentir amada. Me né? sentir amada. E aí eu vi que era um momento que o Senhor realmente reservou, sabe? Comecei a gostar de mim, da minha companhia, e foi maravilhoso. Fui para a igreja e eu lembro que foi umas 3 semanas antes, quase 3, 4 semanas antes, as meninas sempre vinham, era incrível, as meninas sempre vinham e me falavam de um varão na igreja. Ó, tem uma pessoa aí.
E tem um varão assim, e nossa, esse varão, esse varão, esse O varão. mesmo, sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Uhum. Falava, gente, eu olhava pra ela e falava assim, gente, mas como assim? O que vocês estão vendo esse varão que eu não tô vendo? Bonito? Né? Elas falando, lindo, não sei o quê, nananã. E eu falava, o que vocês estão vendo esse varão que eu não tô vendo, né? Aí, tá. Passou. Comecei a servir na igreja, até foi antes de viajar, inclusive, tô atropelando o assunto. Aí comecei a servir na igreja. Quando eu tô servindo na igreja, no primeiro dia servindo, tava eu lá na porta da igreja, tirando foto, tá. Esse varão começa a entrar dentro da igreja. E esse varão vem na minha direção, e ele fala bem assim, oi, boa noite, sua primeira vez servindo? Aí aquilo pra mim foi assim, eu juro, essa sensação eu não tinha sentido ainda também. Foi incrível. Hein? Sabe quando o coração acelera e essas coisas? Gente, existe? Vocês estão aí do outro lado, presta atenção. E aí o coração acelerou, comecei a ficar nervosa. Falei, gente, nunca conversei com o menino. Vi o menino na igreja toda vez e nunca nada, né? De repente, De boa noite repente, dele. Ó, virou uma chave na minha cabeça que eu falei, Senhor, o que é isso? Aí passou essas semanas antes de eu viajar, eu tinha contado pra minha amiga e pra minha líder na época, e aí eu falei pra ela, falei assim, amiga, olha, ora porque, né, se você sentiu alguma coisa, pode ser que talvez o varão tenha sentido também. A primeira semana eu orei pro Senhor o quê? Senhor, se for coisa da minha cabeça, o Senhor tira, porque o menino nem me conhece, não sabe nem o que eu sou, como assim? Conhece a minha história. Não conhece nada sobre mim, como é que eu vou sentir isso? Não tem nada a ver. E orei durante uma semana isso. Aí eu lembro que às vezes eu tava trabalhando, me vinha ele na cabeça. Falava, isso não tá certo não. Aí na outra semana eu comecei a orar, falei, então tá, Senhor, se for da sua vontade vai acontecer. Eu entrei, né, minha oração. A minha amiga orando comigo também. Aí, gente, muito importante ter pessoas de fé do seu lado que te acompanhem, que te ajudam. A minha amiga orando comigo também, e seja feita a vontade do Senhor. E eu fui viajar para Curitiba. Aí eu fui viajar para Curitiba, tudo lindo, maravilhoso. E eu tava com muito isso no meu coração, sabe? Continuava orando pelo varão, mas se o Senhor quisesse, ele faria. E amém. Se ele não quisesse, amém também. E fui para a igreja, né? Com esse sentimento. Quando eu chego na igreja, conheci uma menina lá, fizemos amizade, sentamos juntas na igreja. E aí, na hora que começa a palavra, eu recebo uma palavra falando sobre o varão. Lá em Curitiba. Lá em Curitiba. E aqui em Sinop tava acontecendo o quê? Tava acontecendo o Aliança Love. Era o nome. Sim. Essa Aliança Love. E aí eu lembro que a minha amiga tinha falado pra mim, né? Manda uma cartinha. Eu falei, tá louca? Mandar cartinha nada. Nunca. Não vou me rebaixar isso. Ó, o que pensava. Não vou me rebaixar isso. E aí eu recebi essa palavra lá, do varão. Falei, gente, mas será? Será que eu vou ter que mandar a cartinha? Não acredito. E aí saí do culto, na hora que eu saí do culto, como lá é 1 hora a mais, e aqui é 1 hora a menos, aqui tava acabando o culto quando lá tinha acabado. Aí minha amiga mandou mensagem bem na hora. E aí, não vai mandar, não? Falei, cara, eu acabei de receber uma palavra. Ou eu mando agora ou eu não mando nunca mais, porque eu não vou mandar mensagem. E aí eu mandei uma cartinha, nada muito assim, né? Só falei que ele tinha princípios e valores, igual os que eu procurava. Você escreveu isso e mandou um... E aí ela escreveu ali, o marido dela. Mandou e ela escreveu. E ela escreveu aqui. E ela enviaram cartinha, entregaram pros varão. Cartinha. Mas, e aí Deus foi fazendo, né? Cheguei de viagem na semana, cheguei de viagem na sexta, daí no sábado tinha o Aliança e fui pra igreja. E aí, quando tava na igreja, quando eu vi o varão, ele tava olhando pra mim, eu tava olhando pra ele. Eu falava, gente, mas será que é mesmo? Não acredito nisso. E nervosa, né? Porque daí eu não sabia se ele sabia que a cartinha era minha. E continuava em oração. E aconteceu um grupo aí, que o pessoal tava fazendo de uma trilha. E eu entrei nesse grupo para participar dessa trilha. E o varão tava lá nesse grupo.
E aí colocaram o nome desse varão no meu carro, ele e um amigo dele para ir no meu carro, comigo e com a minha amiga. Estavam dividindo carona ali. Aí eu falei meio assim, gente, agora que a gente vai conversar. Primeira vez que a gente vai conversar vai ser agora. Eu acho que é um sinal. Falei, minha amiga, acho que é um sinal de Deus aí. Aí eu lembro que passou a semana e aí ia ser a trilha no final de semana. E aí cancelaram a trilha na sexta-feira. Essa trilha, não ia ter mais a trilha no domingo. Olha só. Falei, Deus, eu tava orando. Se não vai ter mais a trilha, então não é pra ser, né? Já pensa assim, olha só. Aí chegou no sábado, eu tava atendendo um cliente meu. Quando penso que não, chegou a mensagem. Oi, bom dia, tudo bem? O varão mandando a mensagem. E depois daquele dia a gente nunca mais parou de conversar. E o Senhor foi fazendo. E aí o Senhor foi fazendo e a gente sempre tirava um tempo para se conhecer, para fazer leitura da palavra. E eu fui vendo que realmente cada vez mais o meu coração ardia, cada oração o Senhor confirmava. Começaram a namorar. Começamos a namorar. E desse namoro já saiu o noivado. Já chegou no noivado. Chegou no noivado. E o casamento tá próximo. Então. E o casamento tá próximo, tá chegando. Maravilhoso. Então, do jeito que Deus faz as coisas. Imagina só. Não, é só Deus para fazer isso. Deus para dar uma reviravolta na minha vida, para me salvar, para ter misericórdia sobre a minha vida e dar, assim, o amor do Senhor é algo Então, no incrível. nosso próximo bate-papo, você vai estar contando sobre os filhos, então. Oh, glória a Deus, recebo. Ó, casei, agora tem filhos. É isso. É para completar, é isso. Para completar, né? é isso, verdade. Conseguiu aí um homem de Deus para sua vida. Um homem de Deus. Namorou, namoro, né? Agora noivado e o futuro casamento. Daqui a pouco tem os filhos chegando ali. Daqui a pouco tem os filhos. Daqui a pouco. Amém, glória a Deus. Deus é bom. Ah, minha amiga, que bom. O papo foi muito bom aqui, hein? Rapaz, que história, hein? Você tem bastante história. Para quem está em casa assistindo, ou quem está no YouTube ou pela TV, a Super Sinop 7.1, qual que seria o teu conselho aí para essas mulheres que estão atrás de um homem de Deus? Espere com confiança no Senhor. Espere com confiança no Senhor. E o conselho que eu tenho para dar mesmo é para se entregar verdadeiramente a Deus, entregar que o Senhor tudo pode fazer e Ele faz da maneira mais perfeita possível e lembrar que nós somos joias preciosas para Deus, então que nós não devemos nos entregar para qualquer pessoa, e sim para a pessoa que é do Senhor, para a pessoa que ama mais a Deus do que tudo e sobre qualquer coisa. Amém, maravilha. Esse é o Minha amiga, obrigado do papo. Obrigada, Fernando. De compartilhar a sua vida, teu testemunho. Eu sei que sempre o testemunho de alguém, a vida, a experiência, vai servir para alguém. Então, alguém que está assistindo agora, ou vai assistir posteriormente, ou já foi tocada, ou será tocada pelas palavras que você proferiu, pela tua vida, pelo teu testemunho, enfim. Indiferente das situações que aconteceu, mas hoje você está aqui firme, na presença do Senhor, o Senhor realizando aí os desejos do seu coração. Grandes obras Ele tem feito. Que o Senhor continue te abençoando. Amém. A pessoa que vem aqui e senta na poltrona, nós temos um desafio no final. Meu Deus. O desafio é que você possa fazer uma oração e abençoar quem está nos assistindo. Tá bom? Então fique à vontade, libere uma palavra de oração agora e abençoe quem está nos assistindo. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, te agradecer pelas pessoas incríveis que estão nos assistindo, pelas pessoas que tiraram esse tempo para nos ouvir. Peço para que o Senhor abençoe grandemente a vida do Fernando, a família dele, a vida de cada pessoa que está assistindo, Deus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor traga luz para aqueles que estão na escuridão, para aqueles que ainda não conhecem do teu amor. E eu peço, Senhor, que o Senhor os abençoe grandemente. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigado, viu? Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Pessoal, você que ficou até agora, Deus abençoe sua casa, sua família e nós nos vemos no próximo programa.